Olá, tudo bem com vocês? Bom, nessa breve aula eu gostaria de conversar um pouco sobre alterações cardiovasculares que ocorrem na atividade física. Nós sabemos que a atividade física e o aumento da atividade e do trabalho muscular demanda maior consumo de oxigênio em função da maior demanda energética, da maior nível de respiração celular e obtenção de energia que ocorre em nível de fibra muscular. Portanto, a necessidade de adaptações cardiorrespiratórias importantes para suprir essa maior demanda de O2 e, portanto, de fluxo sanguíneo nos tecidos, particularmente no tecido em maior metabolismo, atividade metabólica, que no caso da atividade física é o músculo, o músculo esquelético. Então, aqui mostra um panorama geral das variações que ocorrem em termos cardiorrespiratórios à medida que se aumenta o trabalho, onde zero nós estaríamos em repouso e há então um aumento crescente de trabalho, aqui colocado em quilogramas metro por minuto, então um trabalho mais leve, em torno de 300 kg metro minuto, isso equivale em torno de 50 watts ou 700 calorias minuto. Isso vai proporcionalmente aumentando até uma atividade mais intensa, onde alcançamos aqui um próximo da frequência cardíaca máxima. Então, observem que a frequência cardíaca é um dos fatores importantes que vai aumentar. Então, há um aumento aqui uma frequência cardíaca basal, que em torno de 80, 70, 80 BPMs. E à medida que o trabalho aumenta, então podemos ver um crescente aumento da frequência cardíaca. Óbvio que esse aumento do ritmo cardíaco se deve, então, a uma regulação autonômica sobre o coração. Então, há uma evidente, na atividade física, uma evidente ativação do sistema nervoso simpático e, portanto, uma inibição do sistema nervoso parasimpático. Sabemos que, em nível de ritmicidade cardíaca, uma redução do parasimpático e um aumento simpático favorece então esse efeito cronotrópico positivo, evidenciado aqui, onde a frequência sobe à medida que o trabalho aumenta até uma frequência máxima ou submáxima, dependendo do nível de trabalho. Esse aumento da atividade simpática ele também vai colaborar, de certa forma, para o aumento da contratibilidade cardíaca e, portanto, o aumento da ejeção sistólica, do volume ejetado pelo ventrículo. E claro que esse aumento da ejeção sistólica ele também é fruto de um aumento do retorno venoso que ocorre na atividade física. Na atividade física, o retorno venoso ele aumenta muito em função da bomba venosa, muito em função da contração do músculo, principalmente dos membros inferiores, também contribuindo aí os membros superiores e abdômen. A musculatura esquelética, ao se contrair, ela obviamente que diminui a complacência venosa, literalmente há uma pressão sobre as veias da musculatura esquelética, o que empurra sangue em direção ao coração, de forma unidirecional, até em função das válvulas venosas que contribuem então para o direcionamento em direção ao coração, portanto, do sangue, à medida que você tem uma diminuição da capacitância venosa. E nesse caso, então, a bomba venosa é própria, então, de um aumento da contração da musculatura esquelética. Esse aumento do retorno venoso ajuda a aumentar o enchimento diastólico final e, consequentemente,
há um aumento da contratibilidade do miocárdio, né, através de uma regulação intrínseca do próprio coração. Observem que há um platô de aumento de ejeção sistólica, né, e isso depois tende a se manter ou cair em função, obviamente, do aumento intenso do ritmo cardíaco, né? Essa aceleração do coração, ela não vai permitir, né, muitos batimentos por minuto, não vai permitir que uma maior ejeção sistólica ocorra, até em função do tempo de ejeção, né? Porque à medida que a frequência cardíaca aumenta muito, o tempo de ejeção, obviamente, diminui. Então você não tem aqui um aumento proporcional da ejeção sistólica à medida que se chega a condições máximas e submáximas de frequência cardíaca. De qualquer forma, o aumento, esse efeito cronotrópico positivo e também, de certa forma, o efeito inotrópico positivo na atividade física vai, sem dúvida, aumentar de forma quase linear o débito cardíaco. Então, o débito cardíaco em repouso aqui, em torno de 5 litros minuto, ele tende a aumentar gradativamente à medida que o trabalho aumenta, e isso, óbvio, é fruto do produto entre a frequência cardíaca e a ejeção sistólica. Por certo, então, o aumento do débito cardíaco irá proporcionar um aumento da pressão arterial, e principalmente a pressão arterial sistólica, né, como podemos observar aqui. A pressão arterial diastólica, ela não se eleva tanto, até porque há necessidade de um aumento de fluxo de sangue para a musculatura esquelética. E, portanto, para redirecionar maior quantidade de sangue, ou maior percentual do débito cardíaco para a musculatura esquelética, é necessário ou ocorre vasodilatação nesse tecido. Então, essa vasodilatação nesse tecido, ela faz com que a pressão diastólica não suba de forma significativa. Essa vasodilatação no tecido muscular, ela tem dois componentes aí que explicam ela. Primeiro, o componente simpático. O componente simpático na vasculatura, ou na musculatura lisa dos vasos, tende a contrair, a fazer vasoconstrição em vasos da pele, diminuindo, portanto, o fluxo superficial, e também nas vísceras, mas isso se deve a receptores alfa-adrenérgicos, alfa-1 adrenérgicos, que são ativados e, portanto, promovem um aumento da resistência vascular nessas regiões. Mas na musculatura esquelética nós temos então vasos, musculatura lisa com receptores beta-2 adrenérgicos, que à medida que aumenta a atividade simpática, ocorre um relaxamento dessa musculatura e, portanto, uma redução da resistência vascular periférica. Por outro lado, e talvez mais importante, à medida que se aumenta o metabolismo do tecido muscular, a liberação então de alguns componentes regulatórios locais vasodilatadores. Entre eles, dá para chamar a atenção aqui do próprio gás carbônico, que o aumento da pressão parcial de gás carbônico no tecido é um fator que influencia a dilatação vascular. Podemos citar também o ácido lático, é outro fator que influencia a dilatação vascular. E, claro, um componente muito importante, relacionado ao estresse de atrito. À medida que o fluxo aumenta para esses tecidos, o endotélio vascular, então, em função do próprio atrito, em função do maior fluxo para essa região, aumenta a liberação de óxido nítrico. Então, o óxido nítrico é um outro fator importante de regulação local, que vai favorecer a dilatação vascular na musculatura. Então, existem vários fatores locais que vão colaborar para a dilatação de vasos na musculatura esquelética, contribuindo então para um redirecionamento do débito cardíaco
para o músculo. Observem que em termos de resistência vascular periférica total, o efeito vasodilatador é predominante e, portanto, há uma queda da resistência vascular periférica total. E exatamente essa queda da resistência vascular periférica é aquilo que impede um aumento da pressão diastólica e da pressão média arterial sistêmica, né? Apesar da pressão sistólica subir de forma mais significativa. Portanto, nós temos aqui já uma adaptação importante em termos de aumentar o débito cardíaco. Isso vai aumentar o fluxo para os tecidos, não só para a musculatura, mas de forma muito importante para os pulmões, né? De forma que você tem um aumento da captação de oxigênio, né? Então, se nós olharmos um consumo de oxigênio tecidual, obviamente que a captação tem que ser proporcional. Então, um consumo basal aqui, vocês podem observar aqui, está em torno de 200, 250 ml por minuto de O2, o VO2 em repouso, e ele vai subindo, né? Você observa aqui em trabalho intenso, né? Chegamos a quase 1,5 litro de oxigênio minuto de consumo. Portanto, há necessidade de uma captação proporcional de oxigênio, né? E isso vai se dar, então, em função de dois motivos. Primeiro, do aumento do fluxo de sangue nos pulmões. Então, o débito cardíaco para os pulmões aumentado vai ser importante para aumentar a captação de oxigênio. E observamos aqui, por exemplo, um aumento 3 vezes do débito cardíaco, de em torno de 5 litros por minuto, para mais de 15 litros por minuto num trabalho mais intenso. Isso te permite, obviamente, captar 3 vezes mais de oxigênio. Então, à medida que se aumenta o débito cardíaco, aumenta proporcionalmente a captação de oxigênio. Se no repouso estava em torno de 200, 250 ml por minuto, então, à medida que o débito cardíaco ele triplica, nós também podemos dizer que essa captação ela triplica, vai de 250 para em torno de 750 ml minuto. Entretanto, observem que o consumo de oxigênio aqui em atividade intensa chegou a 1.500 ml, mais ou menos, por minuto. Então, não basta aumentar o fluxo de sangue pulmonar para aumentar a captação de oxigênio e, claro, aumentar a eliminação de gás carbônico. Nós temos que ter o outro fator importante que colabore para dobrar essa capacidade de captação pulmonar de oxigênio. Esse outro fator tem a ver, então, com a redução dos níveis de oxigênio venoso. Obviamente que à medida que há um maior consumo muscular de oxigênio, a diferença artério-venosa, né, aumenta. A diferença artério-venosa de O2 aumenta. A saturação de O2 e a pressão parcial de O2 no sangue venoso, que no repouso, né, em termos de saturação, está em torno aí de 70% de saturação, né? À medida que você aumenta o trabalho, vai caindo, né? E isso faz com que a diferença artério-venosa de oxigênio aumente. E sabendo que à medida que o sangue passa pelos alvéolos, a tendência das pressões parciais, né, a pressão parcial do sangue venoso em relação ao sangue arterial aumenta, né, e há uma tendência de equilíbrio entre a pressão parcial no alvéolo e no sangue arterial, tá? Se você, de fato, a pressão parcial no alvéolo de O2, ela tende a se equilibrar com a pressão parcial após o sangue passar no sangue arterial. Então, a gente pode dizer que é praticamente a mesma pressão parcial de O2 no alvéolo e a pressão parcial de O2 no sangue arterial. Então, se você aumentar a diferença, né, de pressão parcial de saturação entre o sangue arterial e o sangue venoso, né, você também está aumentando a diferença, né, de pressão parcial ou de saturação
de oxigênio entre o sangue venoso e o ar dentro do alvéolo. A mesma diferença. Então, à medida, sabemos que a difusão de oxigênio, né, que se dá sempre da onde há maior pressão parcial para onde há menor pressão parcial, e no caso do oxigênio é do ar alveolar para dentro do sangue venoso. Então, à medida que a pressão parcial de O2 cai no sangue venoso, em função dessa maior sequestro de oxigênio nos tecidos, essa diferença, ou esse gradiente entre a pressão no ar e no sangue venoso aumenta. E à medida, portanto, que isso aumenta, aumenta a velocidade, né, de fluxo ou de difusão do O2. Então, se tu dobrar a velocidade de difusão do O2, porque dobrou a diferença arteriovenosa de oxigênio, né, você vai estar também, juntamente com um aumento em torno de 3 vezes maior de fluxo de sangue no pulmão, você vai então conseguir alcançar até 6 vezes mais de captação de oxigênio, ou seja, saindo de 250 ml por minuto e alcançando cerca de 1,5 litro por minuto. Portanto, esses dois fatores são muito importantes para aumentar a captação de oxigênio no pulmão. O aumento do fluxo. Isso se dá em função do aumento do débito cardíaco, né, do fluxo pulmonar. Né? E outro, através do aumento da diferença arteriovenosa ou alvéolo venosa, né, já que as pressões no alvéolo e no sangue arterial elas tendem a se equivalerem. Então, essa maior diferença entre as pressões, né, entre o alvéolo e o sangue venoso contribuem para o aumento da difusão, da velocidade de difusão, e isso então auxilia de forma fundamental nessa equilíbrio, né, ou nessa necessidade, né, de obtenção de mais O2 durante a atividade física. É claro que aqui não é comentado, né, mas é claro que a frequência respiratória deve se aumentar também para melhorar então a renovação de ar nos pulmões e, portanto, manter constante as pressões parciais de CO2 e O2 no sangue, no ar alveolar. Né? Então, a frequência respiratória aumenta, é ativado o centro respiratório em nível bulbar, e é interessante que essa ativação, tanto do sistema nervoso autônomo simpático quanto do centro respiratório bulbar, ela não se dá pelas formas clássicas que a gente conhece, né? Por exemplo, o aumento da frequência respiratória em função de hipercapnia, ou de acidose, ou de baixa de O2, de hipóxia, que ocorre normalmente na patologia, né? Na insuficiência respiratória ou na insuficiência cardíaca. Né? Sabemos que nessas doenças aumenta-se, você tem como reflexo um aumento de CO2 no meio extracelular, você tem como reflexo diminuição de O2, você tem como reflexo aumento de ácido carbônico, de ácido lático, tendendo a reduzir o pH, e isso são fatores muito importantes, estimuladores muito importantes da frequência respiratória em nível de centro bulbar. Mas não é o caso da atividade física, né? Porque nós não partimos, né, da premissa que o indivíduo, à medida que faz a atividade física, reduz seu nível de saturação de O2 arterial ou tem algum nível de hipercapnia ou de acidose. Obviamente que não. Qualquer tendência dessa vai ser compensada pelo aumento da frequência respiratória, aumento do débito cardíaco, né, e aumento do fluxo de captação de O2, como é demonstrado aqui. Portanto, padrões corticais, motores, influenciam o centro respiratório e centro de controle cardiovascular, aumentando então a atividade do centro respiratório, a frequência respiratória e o aumento da atividade simpática. E essa última, né, vai favorecer, né, recapitulando, vai favorecer o aumento do débito cardíaco, vai favorecer
uma dilatação dos vasos na musculatura e, portanto, tendendo a cair a resistência vascular periférica. E aqui fatores locais do próprio tecido são muito importantes também nesse sentido. E, por fim, que não foi citado antes, ativação do sistema nervoso simpático vai favorecer a dilatação dos brônquios, o relaxamento da musculatura bronquiolar, diminuindo a resistência aérea na árvore bronca e então facilitando a troca gasosa, juntamente com o aumento da frequência respiratória e o aumento da profundidade da respiração através do uso de musculaturas acessórias. Ok? Então, um breve aí, resumo sobre alterações cardiorrespiratórias que normalmente você observa em pessoas sadias quando aumentam o nível de trabalho, o nível de metabolismo energético na musculatura. Então era isso por hoje. Um grande abraço. Qualquer dúvida aí, coloquem no canal que eu responderei com todo prazer aí. Um grande abraço.